Muito boa tarde, graça, saúde e paz. Eu sou o pastor Donizete Silva, o Zete, domingo, 20 de junho de 2021, são 17 horas e 7 minutos. Adoremos a Deus juntos. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Interaja nos comentários, deixando sua saudação e seu pedido de oração também. Entregue os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor nosso Deus pelos meios eletrônicos que estão disponíveis aí na sua tela. Contribua com contentamento, porque Deus ama quando nós ofertamos com alegria, segundo Coríntios capítulo 9 e o verso de número 7. Você pode contribuir com o Pix, cuja chave Pix é 17 439 350 1000 ao contrário 51, ou através de depósito, transferência bancária, na Caixa Econômica Federal, agência 0865, conta poupança 11.584.9 e a operação é 013. Muito bem, em razão do agravamento da pandemia, a chamada terceira onda, que provavelmente está em curso no Brasil, em respeito à nossa vida e à vida das demais pessoas, nós suspendemos voluntariamente os cultos presenciais desde o início do mês de junho e continuaremos a esperar que as coisas melhorem para que nós possamos retornar às atividades presenciais aqui na igreja. Os atendimentos estão sendo feitos por famílias nas áreas externas de suas residências. Então, a gente vai até a casa das famílias e procura sempre ficar na área externa, com todos os cuidados que são bastante necessários e pertinentes diante dessa situação que nós estamos vivendo, e fazemos as celebrações atendendo assim as famílias, continuamos adorando, buscando a presença do Senhor nosso Deus, mas com um pouco mais de segurança que nós julgamos ser necessário nesse momento. É a nossa humilde contribuição, o nosso esforço para ajudar a salvar as vidas diante de tão grave situação que a gente está atravessando. Você pode compartilhar esse culto, pode curtir e também comentar. Se tiver pedido de oração, pode deixar nos comentários, tanto eu quanto a pastora Ruth, que está aqui na retaguarda, nos auxiliando. Nós estamos atentos aqui. No final do culto, a gente faz uma oração especial para Deus abençoar a sua vida. E se você tiver um pedido, enfim, você pode deixar aí nos comentários que a gente, com bastante carinho, atende o seu pedido e vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. As sombras de tuas asas me refugio, Senhor, até que a tempestade passe e volte a fazer calor, até que a tempestade passe e volte a fazer ao sabor da tua vontade. Eu quero estar, Senhor, e um dia ver a tua face e sentir de perto o seu calor, e um dia ver a tua
e sentir de perto seu calor. Só com tua proteção vou ter forças para enfrentar esse mar de confusão em que o homem tenta me afogar. Só com tua proteção vou ter forças para enfrentar esse mar de confusão em que o homem tenta me afogar. Me afogar. Maravilha! Está aqui a Ruth dizendo boa tarde, na paz do Senhor Jesus, a você que está nos acompanhando, a Gerenice que acaba de chegar também, manifestando ali a sua alegria, o seu contentamento. Hoje eu quero fazer um culto mais curto, porque nós estamos de luto, não é verdade? E a gente quer trabalhar esse tema, o culto à morte e a adoração a Deus. Paz do Senhor, Gerenice, e a todos que estão chegando agora, eu quero convidá-los para a gente ler os Salmos 58. Salmo 58, leia comigo aí na sua Bíblia, Salmo 58, que diz assim: será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não. Vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando o mal, desde o dia que nascem. Só contam mentiras. Estão cheios de veneno como cobras. Aliás, estão cheios de veneno como as cobras. Tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra. Que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. Que se derretam como o caracol na lama. Que seja como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como o mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará com um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons levarão os pés, aliás, os bons lavarão os pés no sangue deles. E as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Muito bem. Juvenil Salles, que está nos acompanhando, dizendo, boa tarde, jovem, muito boa tarde, Deus abençoe grandemente a sua vida, estamos bem, graças a Deus, apesar de toda essa tragédia que nós estamos vivendo. E o sermão, a homilia de hoje, nós queremos falar acerca disso, abordar um pouco essa questão com base no Salmo 58 que nós acabamos de ler. E por que isso? Com uma média móvel de 1.000 mortes por dia, desde o dia 12 de março de 2020, há mais de um ano, quando foi registrada a primeira morte por Covid-19 no Brasil,
o Brasil atingiu neste final de semana, a coisa vergonhosa, inaceitável, lamentável, a marca de 500 mil de pessoas mortas por Covid-19, por suas complicações. A situação é gravíssima. O Brasil demorou, para se ter uma ideia, 144 dias para chegar aos 100 mil mortos no ano passado. 50 dias, no entanto, foram necessários para o país saltar das 400 mil mortes para as 500 mil mortes. O pico de mortes por Covid-19 em um único dia no Brasil é assustador. 4.249 óbitos, registrado em 8 de abril de 2021. O recorde da média móvel foi em 12 de abril, com 3.125 mortes, que foram registradas essa média. No entanto, observa-se de norte a sul do país, impulsionado inclusive por líderes religiosos das mais diversas correntes do cristianismo, inclusive, o descaso, o desrespeito à vida. Em nome de Jesus, sempre, mas no interesse do Evangelho da vida, não no interesse do Evangelho e da vida, e sim para manter o curso desse sistema que nós conhecemos. Afinal, falar do céu é muito bonito, contudo, a realidade do mundo é outra, não é mesmo? Não é assim que as pessoas dizem? Quando a gente prega, eu ouço isso. Olha, não, você prega, isso é muito bonito pregar, falar do céu, dizer que o céu existe, dizer que respeita a vida, mas a realidade é dura, a realidade é mais difícil, a pessoa não pode ficar no isolamento, a pessoa tem que sair para trabalhar, a pessoa isso e aquilo, cumpre ao Estado, e ao Estado brasileiro, garantir às pessoas a sua subsistência. E aí eu digo isso porque Deus me deu a condição de estudar, e eu sou formado, dentre outras coisas, em gestão pública. Essa é a função do Estado. O Estado, como em outras partes do mundo a gente vê, o Estado ele tem que cumprir esse objetivo para o qual ele foi formado. Então, a realidade é dura, mas nós temos que enfrentá-la com sabedoria e não arriscar a nossa vida e chegarmos a essa triste marca que mancha a todos nós. Precisamos manter girando a economia, é o que mais a gente ouve, a grande roda do amor ao dinheiro. E muitas das vezes nós que dizemos de Cristo, que dizemos evangélicos, cristãos, não é assim? Nós estamos também preocupados em manter essa roda do amor ao dinheiro girando ao custo de 500 mil de vidas. E aí, claro, para isso, não é, Gerenice, que perdeu entes queridos também, e nós, com parentes entubados, amigos que nós perdemos a rodo por esse tempo todo, colega de trabalho, não faltam argumentos, os quais argumentos são recitados desde a elite do atraso até, pasmem, pelos pretos de tão pobre aos pobres de tão pretos. A gente vê todo mundo repetindo aquele jargão popular que a economia não pode parar, que o país não pode parar, enfim, que morra 30, 60, 100, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas não podemos parar. Mas, se celebrados nesse viés,
os cultos que nós fazemos de norte a sul do país, com as igrejas todas abertas, abarrotadas, gente fazendo festa mesmo diante da pandemia, campanhas, conferências, convenções, tudo em nome de Jesus. Se nós celebramos os nossos cultos nesse viés, esses cultos à morte, com flagrante desrespeito à vida, esses cultos são recebidos? Seriam recebidos por Deus? É o que a gente pretende pensar um pouco na tarde de hoje. Deus tem sob controle todas as injustiças do mundo, ainda que o ser humano insista no engano, no negacionismo, no egoísmo, achando que adianta viver e dizer que as mentiras são flores. Já dizia o poeta, o cantor assembleiano Victorino Silva. Dias desses, em um dos nossos cultos, Deus nos alertou sobre o texto de Amós, capítulo 4, que nos conscientiza que compareceremos diante do tribunal de Cristo e, por essa razão, devemos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus, sendo necessário arrepender de nossos pecados e crimes, crer em Jesus para a salvação e procurar viver uma vida digna diante dele. Quantos criminosos nós temos que são responsáveis por essa matança, por esse genocídio que nós estamos observando hoje no Brasil? Claro que tem responsável, temos responsáveis. Quando Deus chamar, chamará cada um de nós. Não adianta gritar, a distância não permitirá que outra pessoa ouça o nosso grito, porque o acerto de contas será individual. Então, não havendo para onde fugir, até o mais boçal dos seres humanos, diante do indecoroso nudismo que escancarará a sua boçalidade, expressa nas suas ignorâncias, nas práticas da injustiça, pecados e crimes, estampados diante de Deus, o justo juiz, dobrará o seu joelho e com a sua língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas será tarde demais, pois incidirá sobre a sua alma a boçalidade vivida por meio do corpo, levando-o ao castigo, à perdição eterna. Essa palavra é de Deus e tem o propósito de nos alertar. Não é preciso a gente esperar o dia do julgamento, esse dia terrível. Nós podemos reconhecer a soberania de Deus, aceitar a Jesus e passar a observar a sua palavra, seguir pelo caminho da vida e jamais pelo obscurantismo diabólico do amor ao dinheiro que leva a pessoa a desprezar a vida e oferecer esse culto à morte de norte a sul do país, com desfile carregando vírus para lá e para cá, em nome de Jesus. Quero sorrir, eu quero sorrir, mas hoje eu não tenho condições, porque há muito tempo estamos de luto e o nosso luto ele se dobra, redobra a cada instante, a cada momento. Mas eu quero sorrir. As injustiças, o genocídio me levam a chorar ao ver o sofrimento para a vida das pessoas. Minha fé em Deus, o sacrifício da cruz me trouxe contentamento. Deus tem sido o meu socorro, o meu consolo, a minha esperança nesse tempo de aflição. Só Ele
sabe o estado que está o meu coração e o coração de muitos brasileiros e brasileiras pela perda de amigos, entes queridos, de norte a sul do Brasil. Enquanto as autoridades estão dizendo, mas olha, que problema tem? A pessoa morre e nem sente. Todo mundo vai morrer um dia. Temos que manter a economia, enfim, a qualquer custo. Quem mata é o vírus, não sou eu. Mas a minha atitude, inclusive com palavras, pode levar as pessoas à morte. Eu e você também somos responsáveis, assim como as autoridades que deveriam hoje estar trabalhando com políticas públicas, orientando as nossas pessoas, a população, não o fazem, estão cometendo crimes. Jesus não só morreu, mas sobretudo ressurgirá. Está assentado à direita de Deus. Ele, que está para voltar, virá outra vez para trazer solução, não só para essas coisas, mas para todas as injustiças que nós vemos na face dessa terra, e aí sim, justiça haverá. Então, Jesus enxugará as minhas lágrimas, as suas lágrimas, e uma alegria, uma vida eterna nos dará. Esta é a essência que difere o culto à morte, ao desrespeito, o desrespeito à vida. A espera por Jesus de forma ativa, fazendo a parte que nos cabe, inclusive no que diz respeito ao combate da pandemia, sim. Deixar de fazer o mal, esforçar-se diariamente para fazer o bem, protegendo a própria vida e a vida das demais pessoas, se posicionando do lado certo da história, nunca defendendo a morte, mas defendendo a vida, sim. A morte nós não devemos defender, que não temos compromisso com ela. O nosso compromisso é com Deus, com Jesus e com a vida, e aí a vida, sim, nós devemos defendê-la a qualquer custo. Eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a vida de todos nós, nesse final de semana triste, horrível, que não há condição de nós fazermos festa para qualquer coisa, a não ser nós celebrarmos porque nós estamos vivos. Devemos agradecer a Deus por isso. Mas não há condição de se fazer festa. Eu fico, assim, indignado quando eu ouço batuques por onde a gente passa, final de semana, feriado, as pessoas fazendo batuques. 500 mil de pessoas mortas só no Brasil, e as pessoas fazendo batuque. Não é assim? Churrasquinho. Muito difícil. Ontem nós tivemos uma reunião de família com poucas pessoas, porque não tem condição de aglomerar, e quem tem responsabilidade sabe disso. Era para ser aí uma festa para a gente reunir, pelo menos, mais de 100, 200 pessoas da família. Bodas de ouro de uns tios queridíssimos, mas a gente, enfim, contou nos dedos assim, porque a gente tem essa responsabilidade. E Deus nos deu a condição de a gente orar pelas bodas de ouro, desses tios e tias, e eu dizia o seguinte: não se trata aqui hoje de uma festa, nós não estamos em festa porque não tem condições de fazer festa, mas nós estamos celebrando a vida, pelo fato de estarmos vivos. Eu, você, poderíamos estar inclusos de forma física entre esses 500 mil mortos, mas Deus poupou a nossa vida. E nós temos que agradecer a Deus por isso. É claro que cada um de nós estamos um pouco mortos,
porque todas as vezes que a gente perde um ente querido, um amigo, uma amiga, uma parte de nós vai também. Eu tenho aqui os pedidos de orações, olha só. A Gerenice, a gente conversa há bastante tempo, perdeu o parente nessa pandemia. A Ruth está dizendo aqui, eu peço oração pelos meus irmãos, Isabel e Dirceu, que estão necessitados das nossas orações. Vamos orar por eles, para que Deus possa colocar as tuas mãos de poder e eles possam receber a bênção de Deus. Aqui, a Shirley Alves, ore por mim e pela minha família. A Shirley recebeu um baita de um milagre na vida. Foi contaminada com coronavírus, foi para o hospital, esteve muito mal, mas Deus colocou as mãos e ela conseguiu recuperar-se, está ainda em processo de recuperação e a gente agradece a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, Shirley. Nós vamos orar sim. Orar pela Fabiana Batistella, ela é parenta nossa, infelizmente acometeu-se do vírus também, está entubada na cidade de Paranavaí. Vamos orar por ela para que Deus tenha misericórdia. Eu vi também uma solicitação da Etne, que trabalha conosco, pedindo que a gente ore. A mãe dela não está bem, a Covid passou pela família toda praticamente. Um irmão acabou recebendo a própria Etne, né? E o irmão teve alta, mas infelizmente a sua mãe precisa ser internada. Aliás, já está internada, mas precisa de uma UTI. Eles moram na região ali de Curitiba, região metropolitana, e não tem UTI. Não existe UTIs. Aí a gente tem os boçais, né, da vida. Eu já ouço direto que eu converso, né, com as pessoas, enfim. Ah, mas olha, é só abrir UTIs. Onde está o dinheiro que o governo federal enviou para abrir UTIs? As pessoas pensam que abrir UTI é como abrir um boteco. E não é assim. Então, primeiro, antes de falar qualquer coisa, a pessoa deveria primeiro se condoer com a dor do outro, se solidarizar, porque não é fácil você um dia estar com a mãe, com o pai, com o irmão, com uma irmã, com um colega de trabalho, e no outro dia, sem ter o direito de enterrá-lo, você já não está mais com eles. É muito triste. E aí as pessoas acham que não, é só abrir UTIs. Onde que vamos encontrar médicos para colocar nas UTIs? Equipes médicas, intensivistas? Onde que nós vamos encontrar? A capacidade não é infinita. Não se forma médicos, enfermeiros, profissionais da noite para o dia, nem com um ano. Demora. Qualquer faculdade hoje que você for fazer, 4, 5 anos. E nesse país não tem investimento em universidades, pelo contrário, né? E eu digo isso porque eu conheço as universidades. Basta você ir lá. Às vezes a universidade não tem dinheiro para comprar papel higiênico, e eu digo porque eu sou funcionário público e sei como é que funciona. Às vezes não tem dinheiro para comprar papel higiênico. E como é que vai formar médicos? Como é que vai ter equipes? Então é muito complexa essa situação, e eu convido você a dar uma olhada. Ainda esse final de semana, completando os 500 mil mortos, né? Eu estava ouvindo, não, mas aqui em Nova Esperança provavelmente tem algum problema, porque assim, toda pessoa que interna, o prefeito ganha tanto, toda pessoa que morre, o prefeito ganha tanto. Isso não é verdade, gente. Não é verdade. Nós acompanhamos as contas públicas, tem Câmara de Vereadores, a gente acompanha, tem prestação de contas quadrimestral aqui em Nova Esperança, mas a pessoa não se digna de ir lá acompanhar a prestação de conta, de verificar. É mais fácil ela ficar falando, fazendo essas ilações, num momento tão duro que as autoridades, ao menos aqui de Nova Esperança, nós acompanhamos, às vezes nem dorme, nem come, porque o telefone não para de tocar, e quando tem autoridades, né, prefeitos, secretários, enfim, vereadores, que nem passa o número do telefone para o eleitor, para o munícipe. Aqui não.
a gente tem o número das autoridades. E se qualquer um aqui ficar doente, qualquer um da igreja ficar doente, não tiver uma vaga, o que eu vou fazer? Eu vou querer salvar a pessoa. Eu vou começar a ligar para o prefeito. E ele nunca deixou de nos atender em qualquer circunstância. Sempre atende. Mas, às vezes, o que se pode fazer? O prefeito não tem capacidade vai chegar numa UTI e falar, tira o que está internado aí para eu internar outro? A gente tem que ter essa consciência. E, infelizmente, às vezes a gente não entende isso. Então, vamos fazer a nossa parte. Não vamos cultuar a morte, não. Vamos cultuar a vida, vamos adorar a Deus. Deus é vida, Deus não é dinheiro, Deus não é economia, Deus não é morte. Deus é vida. De nada adiantará inúmeros postos de trabalho se todo mundo morrer. Agora, se nós estivermos bem, com saúde, nós vamos conseguir recuperar a economia desse país, mas a partir do momento que nós priorizarmos Deus, priorizarmos a vida, priorizarmos a ética, a honestidade e não o genocídio, a morte. Precisamos orar muito por nós mesmos e orar ainda mais pelas nossas autoridades, para que Deus tenha misericórdia e faça como está escrito no Salmo 58. A autoridade que quiser, de fato, se converter, enfim, entrar pelo bom caminho, que receba a bênção de Deus. Mas aquela autoridade que quer mentir, dizer que as mentiras são flores, coloquemos nas mãos de Deus também. Está escrito lá, né? Que não somos nós que fazemos, mas é Deus que cobra. E Deus não vai cobrar só da autoridade, Ele cobra de mim também. Olha o sermão de hoje. Seria muito mais fácil chegar aqui e dizer que está tudo certo. Não, está tudo mil maravilha, enfim. Olha, isso aí é coisa do capeta, é o diabo que é culpado dessa pandemia e não sei o quê. E não é. Somos nós. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, enquanto igreja, enquanto pastores. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. Não adianta nós ficarmos negando as coisas, fazendo de conta que não é conosco, que nós não temos responsabilidade. Era muito mais fácil chegar aqui e colocar a culpa, inclusive, no diabo, como muita gente faz. Mas cada um de nós temos responsabilidade. Ontem eu dizia para um primo meu, a gente conversando acerca disso, né? E muitas das vezes dizia para ele, as pessoas dizem, não, mas todo mundo vai pegar, né? Não é assim não. Não é, nós não podemos ter esse discurso. Nós temos que nos cuidar, porque se a gente se cuidar, não é todo mundo vai pegar, não. Nós temos que nos cuidar. Então, nós temos as orientações, precisamos nos cuidar. Ah, mas a Ruth não usa máscara, então também não vou usar. Não, faça a sua parte, porque a Ruth não usando máscara, e mesmo que ela não morra, mas se ela concorrer com a morte de alguma pessoa, e nós que somos figuras públicas, a gente concorre, porque todas as vezes, por exemplo, eu estou aqui pregando sem máscara, mas eu estou só. Se nós tivéssemos aqui um culto presencial, ou tivesse pelo menos mais uma pessoa aqui do meu lado, que não fosse a minha esposa, ainda que fosse um filho, nós estaríamos de máscara. É assim que tem que ser. Porque como figura pública, todas as vezes que a pessoa vê, por exemplo, eu aqui com outro irmão, com a outra irmã, com outro companheiro que não seja meu convivente sem máscara, isso reforça o não uso da máscara e, por consequência, a morte de várias pessoas. E aí lá no tribunal de Cristo, cada um de nós vamos responder por isso. E aí cabe a mim, não só salvar a minha vida, diante disso, né? Salvar a minha vida desses crimes, mas alertar a você, porque Deus me constituiu pastor exatamente para alertar, mas não obrigar você, porque a responsabilidade é tua. A minha responsabilidade, eu estou procurando fazer todos os dias,
Agora, a responsabilidade de cada um. A minha responsabilidade, meu dever é me cuidar e te alertar. Agora, a responsabilidade é sua. Você vai prestar conta, não é para mim, você vai prestar conta para Deus. Todo mundo vai prestar conta para Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até aquele que diz que não crê em Deus, não reconhece Deus, no dia ele vai reconhecer, pode ter certeza. Querido Deus, louvamos o teu nome, te glorificamos por essa oportunidade que tu nos deste. Nós estamos numa semana muito triste, numa semana horrível. Não há outra palavra, outro adjetivo para adjetivarmos o que a gente está vendo no Brasil e no mundo, mas especialmente no Brasil. Eu quero pedir a tua graça, Senhor, em prol de tantas famílias destroçadas, tantas famílias que não sabem mais o que fazer, tendo em vista a perda do seu ente querido. Quantos filhos estão desamparados, ficaram sem os pais, e há casos que os filhos perderam o pai e a mãe numa tacada só. Como um caso que nós vimos, ó Deus, lá no Nordeste, que a criança nasceu, mas a mãe faleceu logo em seguida. Ali, ainda bem que ficou o pai, que poderá cuidar dessa criança. Mas tem casos, ó Deus, muito mais graves, que restaram apenas as crianças. Meu Deus, como isso é difícil, como isso dói. Se a nós, ao vermos um pequeno animal, como eu vi hoje, ó Deus, com algumas dificuldades, o nosso coração já treme. Imagine um ser humano feito à sua imagem e semelhança, numa dificuldade, numa complexidade, numa dificuldade como essa, como vizinhos, amigos que nós perdemos nesses últimos dias. Quanta coisa, parentes nossos que estão entubados, outros precisando de UTIs e não têm. Nós temos que recorrer somente à tua graça, não há outro jeito. E claro, fazermos a nossa parte, que é vigiar e depois orar, buscar a tua graça, a tua bênção. E eu apresento, depois de pedir a tua graça, o teu consolo, às famílias enlutadas, às pessoas que estão enfermas, doentes, às equipes médicas que estão lutando. Dá, Senhor, do teu poder e da tua graça. Meu Deus, tenha misericórdia. Olha para os pedidos de orações que nós tivemos aqui, da Gerenice, da Shirley, da Ruth, da Etne. Abençoa grandemente, Senhor. Dá, Senhor, da tua graça e da tua bênção. Tenha misericórdia. E a nós, que estamos saudáveis, que tu possa continuar nos protegendo e, sobretudo, concedendo na nossa vida entendimento, para nós não cairmos nessa ânsia do culto à morte, mas que a gente possa defender a vida a todo custo, que nós possamos ter consciência de não seguir o sistema, mas olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tenha misericórdia, dá-nos uma semana abençoada e nos ajuda a resistir, nos ajuda a vencer, nos ajuda a suportar toda essa dor, todo esse sentimento, toda essa tristeza que paira sobre a vida de todos nós, porque não é para menos, ó Deus. Mas nós sabemos que tu és o nosso socorro, a nossa fortaleza, e se estamos em pé, é exatamente porque
nós podemos contar com essa fortaleza, com essa graça, que é a Tua presença na nossa vida. No nome de Jesus, eu quero Te agradecer, eu oro em prol de todas essas necessidades, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. A gente retorna com o nosso culto online na terça-feira, às 20 horas. Você é nosso convidado especial para estar com a gente. Deus abençoe grandemente. A Shirley dizendo aqui, amém, Senhor, tudo podemos naquele que nos fortalece. Isso mesmo, Shirley. Deus quem nos fortalece, Deus quem está na nossa vida, e nós só temos que agradecer a Deus por isso. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Ótima semana, está terminado no nome de Jesus.